Isso, aí quando você colocar em tela inteira já vai aparecer. Eu vou desligar minha câmera aqui só para melhorar a taxa de transmissão, ok? Fala de novo, Beatriz. Não, mas eu acho que não está transmitindo, Bia. Peraí, me dá 2 segundos. Peraí só um pouquinho que eu... Tô vendo a Bia no YouTube, tá? Pronto, agora, Bia, está transmitindo. Agora eu estou transmitindo a sua voz. Pode continuar. Perdão, falha técnica aí. Então posso começar? Pode. Então beleza. Olá, pessoal, tudo bem? O meu nome é Beatriz. Eu sou aluna de doutorado do NNC, do professor André Macencini, e hoje no Journal eu vou apresentar um artigo que foi publicado na Scientific Reports em 2018 pelo grupo da professora Suzanne Wegner e com parceria com as universidades de Zurich e da Cornell, e é intitulado Isquemia Sensório-Motora altera a rede de atividade hipocampo-talâmica. Bom, o artigo ele traz a visão de que os seres humanos, depois que eles são acometidos pelo AVE, tanto transitório quanto permanente, existem vários tipos de comprometimento. E alguns deles são mais vistos e outros têm uma dificuldade maior de serem vistos. Eles deram um exemplo, por exemplo, do comprometimento motor, que ele é muito mais fácil de ser observado. Porque as pessoas que têm esse comprometimento, elas começam, né, a ter problemas nos seus movimentos, então é bem observado. Mas o cognitivo, ele não é tanto e demora um pouco para aparecer. E a maioria das pessoas também não fazem alguns exames para mostrar como que está a parte cognitiva, que seria a parte de raciocínio, de memória. Então, diminuindo assim a capacidade de ajudar essas pessoas após o AVE. Então, nesse artigo, eles focaram no estudo da região lobotemporal medial, nas áreas específicas hipocampais e parahipocampais, porque elas são essenciais para a formação e recuperação da memória episódica. E segundo o artigo, essa região ela é uma das regiões mais poupadas pela lesão isquêmica. Bom, mas então como que a gente pode considerar que uma região ela sofreu uma disfunção causada por um AVE? Existem 3 modos diferentes. A primeira é quando a região de processamento de memórias ela sofre um dano direto causado pelo AVE. Então, eu trouxe uma imagem de um gráfico feito pelo nosso grupo e publicado. Deixa eu te interromper, que a gente não está vendo teus slides, tá? Não está aqui ou no YouTube? Nem aqui, nem lá, nem em lugar nenhum. Não? Espera aí que eu vou de novo aqui, tá? Eu cancelei o compartilhamento. Não sei por quê. Agora estão conseguindo? Eu achei que tu estava fazendo uma apresentação, assim, antes, daí depois o gráfico, depois as coisas. Ficou legal igual. É? Mas agora dá para ver, agora dá para ver. Sim. Foi só esse slide, né, que eu expliquei do comprometimento e das áreas. Então beleza, agora tá tudo certo, né? Sim. Obrigada. Então, nesse gráfico que foi feito pelo nosso grupo, foi publicado em 2019, eu queria que vocês focassem aqui nos cérebros embaixo. Então, quando a gente tem um AVE, a gente tem a diminuição ou a cessação do fluxo sanguíneo no tecido cerebral, causando, consequentemente, a falta do oxigênio e da glicose. Então, nessa bolinha vermelha, que a gente chama de core, é onde as células morrem por necrose. E ao longo das horas e dos dias, se essa região não é tratada, ela vai aumentando essa lesão isquêmica, fazendo com que outras regiões do cérebro também sofram os danos. Então, se essa região é do processamento da memória, o AVE diretamente induzindo ali vai causar problemas na memória especificamente. Mas também existe uma decadência secundária, que é quando o AVE ele acomete uma região que ela é remota, ela é distante da área de processamento de memória, mas ela é perto estruturalmente. Então, a região do AVE é longe, mas a estrutura está perto de memória. E o terceiro modo é uma alteração neurofisiológica. Então, é quando a parte da conexão neuronal de uma região remota, a região de processamento de memória, sofre dano isquêmico. Então, por exemplo, né,
as conexões aferentes elas são danificadas. Então, desses 3 modos, pode ser que ocorra o dano dessa área. E é importante a gente entender essa parte porque é exatamente isso que o artigo está trazendo. Ele quer realmente focar se é realmente necessário que o dano isquêmico seja feito na área de estudo ou se regiões estruturalmente ou conectadas, mas são remotas, também vão afetar esse processo. E, além disso, depois de uma AVE, nós temos vários processos, como de inflamação, excitotoxicidade e estresse oxidativo. Mas são fatores que nós conseguimos visualizar, por exemplo, em imagens do cérebro. Então, quando os seres humanos sofrem uma AVE, a gente consegue perceber, por exemplo, morte neuronal através de vários exames. Só que é muito mais difícil a gente detectar e é muito mais sutil as mudanças que ocorrem nos circuitos cerebrais. Então, por isso, o objetivo do trabalho foi caracterizar as vias do hipocampo após o acidente vascular encefálico sensório-motor, mapeando seu funcionamento e conexões, usando a ressonância magnética de manganês em um modelo de oclusão da artéria cerebral média em ratos. Bom, então eu trouxe essa primeira imagem, que ela pertence ao artigo, que mostra o delineamento experimental, e eu achei bastante fácil de entender. Então foram utilizados camundongos, Sprague-Dawley, e como que aconteceu os procedimentos? No dia 0 foi feita cirurgia stroke, que nesse caso é a cirurgia da oclusão da artéria cerebral média. Então, como que acontece essa cirurgia? É colocado um fio através da carótida do animal que chega até a artéria cerebral média. E ela, no caso desse experimento, foi colocada nessa artéria por 60 minutos. Então, ela ficou 1 hora ocluindo a passagem do sangue. Depois de 1 hora, ela foi retirada. Então, nessa região em que houve essa parada do fluxo, vai haver uma isquemia. E um dia antes dessa cirurgia, foram feitos testes, foi o sensório motor e o de reconhecimento de novos objetos, que é chamado de pre-stroke. Esses experimentos, eles são feitos antes da cirurgia, para ver como o animal está se comportando in natura. Seria como ele se comporta sem todos os processos e manipulações depois de começar o experimento. Então, no dia 1, é feito somente o teste de sensório motor, porque esse teste, o animal, ele normalmente, depois de uma isquemia, ele está mais debilitado, então ele não consegue caminhar. E para fazer o teste de reconhecimento de objetos, ele precisa de uma locomoção. Então, para explicar para vocês, o teste sensório-motor, eu dei o exemplo de camundongos e ratos. O que acontece? É colocado uma fita na pata do animal e é contabilizado o tempo para que ele perceba a presença da fita e a retirada dessa fita também. Então, é uma pontuação neurológica que chega até 18 pontos e é observado a espontaneidade do animal, a simetria no movimento dos membros, o alongamento da pata dianteira, a escalada, a propriocepção corporal e a resposta ao toque das vibriças. Então, quanto mais baixa a pontuação nesse teste, maiores déficits neurológicos esse animal vai ter. E uma pontuação de 18 pontos é que o animal não tem nenhum déficit. E o teste de reconhecimento de objetos novos, como que ele ocorreu nesse experimento? O animal, um dia antes do teste, foi colocado numa caixa e ele teve 30 minutos para explorar essa caixa livremente. No dia seguinte, o animal foi recolocado nessa caixa com a presença de 2 objetos e ele teve 5 minutos para explorar esses 2 objetos. 3 horas depois do experimento, ele foi colocado novamente e um dos objetos foi substituído. E além dele ser substituído, ele foi também colocado em outros lugares randomicamente. Então, como que é analisado esse teste? É para ver se ele explora o elemento novo. Então, ele teria que cheirar o objeto ou tocá-lo com o nariz. E não é considerado uma exploração correr ao redor do objeto, sentar ou escalar sobre ele. Então, no dia seguinte, é feito somente o teste sensório-motor, porque ainda o animal está bastante debilitado. 7 dias depois, o animal ele já mostra uma melhora. Então, por exemplo, no seu caminhar. Então, os 2 testes são realizados. Então, foram realizados no dia 7, 14 e 28. No dia 27, foi feito o imagamento por ressonância magnética. No dia 28, foi feito a injeção do manganês e depois o imagamento por manganês, depois a imunistoquímica. Eu separei os resultados em 2 partes. A primeira parte é sobre os comportamentos e a segunda vai ser sobre estudo relacionado mesmo ao circuito neuronal e às regiões cerebrais. Então, no primeiro resultado, o que eles mostraram? Que houve realmente um comprometimento sensório-motor e cognitivo
induzido pela cirurgia da oclusão da artéria cerebral média. Então, no gráfico B, vocês conseguem ver o quê? O score neurológico, né? Que é a pontuação que eu mostrei para vocês. E no eixo X, os dias. Então, o pré-stroke, o 1, 7, o 14 e 28. Os animais Chan são os animais que eles passam pelos procedimentos cirúrgicos que nem os animais MCAO, só que eles não são submetidos à oclusão da artéria. Então, eles são os animais controle. E como vocês podem ver, que são as bolinhas, esses animais eles têm 18 pontos. Então, eles não apresentam nenhum déficit sensório-motor. Só que os animais que sofreram a isquemia, no dia 1 após a cirurgia, eles mostraram um decaimento bastante significativo. Então, eles perderam a capacidade deles em grande parte sensório-motora. E ao longo dos dias, né, 7, 14 e 28, eles tiveram uma melhora, mas não foi tão significativa comparando com os grupos Chan. Estão mostrando que eles melhoram, mas não tem uma melhora assim tão drástica. Na letra C, a gente consegue ver o tempo de contato e de remoção da fita na pata dos animais. Então, os animais Chans, que estão na formação da bolinha e do triângulo, vocês conseguem ver que o quê? Eles tiveram pouquíssimo tempo para perceber e para retirar a fita da mão. E os animais que sofreram a cirurgia, eles tiveram quase o dobro do tempo para perceber a presença da fita e quase o dobro do tempo para perceber a fita para retirar a fita da pata. Então, eles demoraram muito mais, mostrando que eles tiveram um comprometimento mesmo dessa parte sensorial e da parte, né, da retirada, da parte motora das patas. E como no outro gráfico, eles também demonstraram um decaimento no tempo dessas duas ações, mostrando que eles tiveram uma melhora, mas infelizmente também não tão significativa para ser parecido com os Duchenne. Na letra D, mostra então os resultados relacionados ao reconhecimento de objetos. Aqui mostra, né, o índice de reconhecimento e os grupos. Então, o pre-stroke mostraram que o quê? Que os dois animais, eles exploravam o objeto novo na mesma intensidade. E no dia 7, os animais que sofreram isquemia, eles não exploraram tanto o objeto novo. Foi como se eles não percebessem que aquele era um objeto diferenciado, como se ele fosse um outro corpo que já estava lá. E a letra E é um controle para medir a velocidade média, né, do animal andar na caixa, para mostrar que a falta de exploração dos animais que sofreram isquemia não foi porque eles não conseguiram chegar até o objeto, mas sim porque eles não lembravam da existência, não lembravam que tinha sido colocado um objeto novo lá. Então, isso foi para mostrar que foi simplesmente por causa da falta de memória episódica. E os outros resultados, então, vão mostrar como que o cérebro, então, como que o cérebro respondeu estruturalmente a esse comprometimento. Então, primeiro, foi feitas imagens por ressonância magnética, o MRI. O primeiro dia foi feito 27 dias após a cirurgia e um dia antes da injeção do manganês. O segundo dia foi feito 30 minutos após a injeção e no terceiro, um dia, né, 24 horas após a injeção. Essa injeção foi feita de modo estereotáxico no córtex entorrinal, como está mostrado aqui, né, representativamente. E eu trouxe aqui uma explicação como que foi feita a ressonância magnética aprimorada com manganês, que é uma técnica que eu achei bastante interessante, que eu não me lembrava se eu tinha conhecido ainda. Então, como que é feito, né? Primeiro, que a posição correta da injeção do manganês, ela foi confirmada pelas imagens do MRI, né? Da ressonância, e a quantidade de manganês, ela foi medida pela intensidade do sinal no córtex entorrinal, que a gente vai ver nos próximos slides. Então, como que é analisado essa ressonância? Ela é baseada na avaliação em vivo dos circuitos neuronais e na plasticidade, através das propriedades físico-químicas do manganês, que é um análogo do cálcio. Normalmente, quando a gente tem a isquemia, a gente tem um aumento da entrada de cálcio nos canais de cálcio, causando a despolarização e uma grande ação, uma grande função nos neurônios. E o manganês ele vai fazer essa ação exatamente. Também vai entrar nos canais de cálcio e uma vez que ele está lá dentro, é transportado anterogradamente ao longo dos tratos axonais. Então, ao longo das ressonâncias que são realizadas, esse transporte do manganês através dos axônios, ele vai agir como se fosse um indicador da atividade funcional. Então, enquanto há presença de neurônios e há atividade neuronal, o manganês está agindo. Então, os primeiros resultados foram quais? Que o comprometimento cognitivo, ele não pode ser atribuído a danos diretos no sistema hipocampal. Então, na letra A, aqui, mostra 2 cortes cerebrais que quiseram mostrar para a gente como se fosse um gráfico de temperatura. Então, os gráficos, as partes que estão em vermelho são as partes mais lesionadas, em azul são as menos lesionadas.
mostrando que essa cirurgia ela tem regiões específicas que causam mais lesão, comparando com outras regiões do cérebro. Então, aqui na letra B, mostra as imagens por ressonância magnética. Na esquerda, mostra a região do estriado, aqui em amarelo, né, a região onde houve a isquemia. O estriado e o córtex, mas não com a lesão no hipocampo, as do meio. E na direita, as últimas, foi a lesão no hipocampo. Então, eles viram que essa cirurgia, ela atingiu várias regiões. Então, a próxima análise foi o quê? Será que o dano nessas regiões vai influenciar no comportamento dos animais no reconhecimento de objetos? Então, eles reutilizaram os dados obtidos, né, no experimento e fizeram uma nova análise. E o que eles perceberam? Que todos os animais, né, antes da cirurgia, estavam reconhecendo o objeto normalmente, mas que no 7º dia, tanto os animais que só sofreram a lesão no estriado, como no estriado e no córtex ou no hipocampo sozinho, tiveram eles não reconheceram o novo objeto. Então, aí mostra o quê? Que não somente o hipocampo é capaz de fazer com que haja essa perda de memória episódica. Outras regiões que às vezes nem estão perto do hipocampo também podem causar essa falta de memória. Então, eles foram tentar ver como que isso realmente estava acontecendo. Então, eles foram para a parte da ressonância magnética aprimorada com o manganês, que foi estudado no sistema hipocampal e que revelou alteração do transporte de manganês após o acidente vascular encefálico. Então, na letra A, mostra, né, as vias aferentes do hipocampo, né, se relacionando com várias regiões do cérebro. E o que aconteceu, então? Aí eles conseguiram quantificar a intensidade do sinal do manganês. E eles mostraram o quê? Que eles não encontraram uma homogeneidade na entrega do traçador. Tudo que eles colocaram foi encontrado, mas não no modo homogêneo como eles esperavam. Então, quando eles avaliaram a intensidade do sinal do manganês, eles viram que os animais chã, a área contralateral e a ipsilateral dos animais estavam muito parecidas com a intensidade. A área ipsilateral é a área onde houve a cirurgia de isquemia, por exemplo. E a área contralateral vai ser sempre a área oposta. Então, se nós fizermos, por exemplo, a cirurgia na área direita, a área direita é a ipsilateral. A esquerda, ela é a contralateral. E nesse caso, não teve diferença na intensidade do manganês. Então, não importava se tinha feito a cirurgia ou não, a lesão isquêmica não estava influenciando nessas regiões específicas. Então, na letra E aqui mostra o quê? A intensidade do manganês, aquelas 3 horas depois, 3 horas? Os 30 minutos depois da injeção do manganês, conseguindo mostrar que teve uma intensidade. Um dia depois, foi visto o quê? Que aumentou a intensidade do manganês, principalmente porque ele foi para escapar ao giro denteado e as células piramidais da área cornamônica também foram... Ele caminhou para mais regiões, que também mostra aqui na imagem G. E, além disso, eles também viram que o manganês também distribuiu ao longo das fibras do hipocampo para os núcleos septais laterais. Então, na letra B, mostra aqui, né, um desenho, uma parte demonstrativa das regiões em que eles estudaram, e na letra H e na letra I, mostra a presença do manganês em outras regiões hipocampais. E na letra J e na letra K, mostra em 3D a intensidade do manganês no parênquima. Bom, então com isso eles perceberam que não houve uma mudança drástica na circuitaria do hipocampo. Então, como que os animais tiveram todo esse comprometimento? Então, agora eles quiseram analisar várias estruturas. Então, foi o córtex pré-frontal, o tálamo, o hipocampo ventral, o hipocampo dorsal, várias regiões. Então, aqui, ó, mostra na letra A os cortes que eles fizeram no cérebro, na letra B, nos quadradinhos vermelhos, todas as regiões cerebrais que eles escolheram para fazer o teste. E eles viram o quê? Um aumento do sinal de manganês no tálamo após o acidente vascular cerebral. Então, na letra C e na letra D, a gente consegue ver aqui um aumento na intensidade do manganês na região do estriado, e quando foi feita, né, a avaliação da intensidade do sinal de manganês, foi visto que no tálamo, na região ipsilateral, que é a região onde houve a isquemia, há um aumento do sinal de manganês comparado com o grupo chã e com o lado que não houve a isquemia. Então, eles quiseram entender por que no tálamo estava tendo toda essa modificação. Então, eles foram estudar primeiro, será que estava tendo morte neuronal na região do tálamo, ou talvez até no hipocampo? Como estava sendo essa relação? Então, eles fizeram imagens do cérebro e fizeram, por microscopia, 4 semanas após o processo de isquemia. Eles analisaram o tálamo, o CA3 e o giro denteado na parte contralateral e ipsilateral.
Então, primeiro, eles fizeram a marcação com o NiuN, que é o marcador de presença de neurônio. Na letra A, mostra quais foram as regiões que eles escolheram, e eles viram que não houve diferença, não houve morte neuronal em nenhuma das regiões, porque tanto a parte contra como a ipsilateral estavam com uma quantidade de células por área muito parecida, no CA1, no CA3, no tálamo e no giro denteado. Então, depois eles foram ver se por acaso, né, tiveram um aumento das células gliais. E é exatamente isso que eles conseguiram perceber, porque a cirurgia ela causou gliose na região do tálamo ipsilateral. Então, como dá para ver aqui nas imagens, na área... Eles marcaram com GFAP, que é um marcador de células gliais, e na parte contralateral não vê a presença das células gliais. E na H e na J, que é na área ipsilateral do tálamo, eles veem a presença em grande quantidade, gerando a gliose. E quando eles fazem a intensidade do sinal de GFAP, eles veem realmente que no tálamo há um aumento da quantidade de células gliais. E por último, então, eles quiseram ver se houve neurogênese na região do hipocampo, para ver se tinha alguma modificação também. Então, ou se teve morte, ou se teve aumento de células, eles queriam ver como que tinha sido a consequência desse AVE. Então, eles colocaram com DCX, que é um marcador de neurogênese, e eles viram na parte contralateral e na ipsilateral que não houve diferença, não houve uma geração de novos neurônios nessas regiões. Então, eu trouxe essa imagem que foi a última imagem deles, mas eu praticamente entendi como um figure abstract, porque eu achei bem interessante, mostrando a diferença do cérebro sadio, quando é analisado o sinal do manganês, e depois da isquemia, quando se vê o acúmulo do manganês, nesse caso, né, desse tipo de isquemia no tálamo. Então, na esquerda, dá para ver o cérebro, né, saudável, a região do tálamo e do hipocampo, né, se relacionando, mas não tendo um aumento grande de manganês. E aqui, como a geração da área isquêmica, há um aumento da quantidade de manganês aqui, da intensidade, e que as vias aferentes vão relacionando com o hipocampo, causando o problema da memória episódica. Então, o que é? Pode falar mais devagar, você está falando muito, muito rápido, olha só, ainda tem meia hora e já vai acabar teu Júnior, tá tão legal. Eu tô falando muito rápido? Tá, dá uma respirada. Eu tô tranquila, mas é que tá bom. É porque é difícil, que a gente não tem o público, né? Então, é meio que bota a apresentação e a gente sai falando igual louco. Eu tenho que me policiar também quando eu dou aula. Não, tipo assim, eu não tô nervosa mais, mas é que eu falo muito rápido. Eu tenho que esperar. Só pra você dar uma respiradinha. Não, beleza, tá bom, obrigada. Não, tá excelente, viu, Bia? Não interpreta esse comentário como se não tivesse legal. Não, tá excelente. Não, obrigada. A única coisa é só, calma, tá tranquilo, nós estamos com o tempo. Mas tá ficando muito boa a apresentação. Não, obrigada. Eu falo rápido, mas eu vou melhorar. Obrigada, Cris. Então, na letra B, o que aconteceu, né? Depois que houve a isquemia, teve então essa lesão que levou até o tálamo e houve então um aumento, né? O acúmulo do manganês no tálamo, e isso faz com que nas conexões, quando é direcionado para o hipocampo, haja esse dano na memória episódica. Então, o que eles trazem de discussão? Que as lesões isquêmicas desse tipo de isquemia, né, da oclusão da artéria cerebral média, danificam as conexões tálamo-corticais recíprocas, além, então, não somente falando do hipocampo, mas também do córtex. E a entrada aferente do tálamo, ela é reduzida devido à inatividade sensorial e motora. E a degeneração secundária contribui para a disfunção talâmica. Então, é aquilo que eu falei no começo na introdução. A gente tem uma disfunção numa região que ela não necessariamente está perto, mas ela está longe, mas ela é conectada. Então, isso vai gerar uma degeneração. Eu achei interessante esse termo degeneração secundária, porque eu não conhecia. Então, quais são todas as outras discussões que eles geram relacionadas a isso, então? Que os déficits cognitivos, que são impostos, né, pelo acidente vascular cerebral, eles não surgem simplesmente do dano isquêmico direto ao hipocampo, mas principalmente de distorções indiretas tardias de regiões remotas e funcionalmente conectadas. Então, lembra que eu mostrei para vocês o gráfico? Lá mostrava o quê? Que a região do core é a região onde há a maior morte de células, mas se não tratado, aumenta essa região. Então, outras regiões, elas podem também sofrer isquemia, ou às vezes regiões que nem sofreram isquemia, ou até estão longe de sofrer, mas estão conectadas com uma região que sofreu a isquemia. Então, ela vai ter consequências. Nesse caso, mesmo
um dano no tálamo, em outra região causou um problema no hipocampo. E que houve, sim, o aumento do sinal do manganês no tálamo ipsilesional das vias aferentes do hipocampo marcadas. Então, isso pode indicar o quê? Que enquanto as conexões anterógradas do hipocampo ao tálamo permanecem intactas, porque no hipocampo não houve essa disfunção de conexão, as conexões retrógradas do tálamo para o hipocampo podem estar funcionando mal após o AVE. E o acidente vascular cerebral desse tipo de oclusão afeta regiões hipocampo-talâmicas. Eu achei interessante isso, porque quando a gente faz esse modelo aqui no laboratório, a gente pensa muito no estriado. A gente pensa muito na parte motora e na parte sensório-motora, tanto que a gente faz esse experimento aqui. Mas eu achei interessante que mostra que não é somente, então, não que a gente imaginasse que seria só a região do estriado, mas a gente sempre foca uma região assim. Então, eu achei legal porque isso dá uma abertura para a gente, talvez, escolher outros tipos de testes, outros tipos de experimentos e outras regiões, elas podem ser abordadas na hora de ver quais são as consequências do AVM. O hipocampo, então, né, com tudo isso, a gente percebe que é uma estrutura cerebral com um papel decisivo na formação de memórias. Mas isso já era muito bem, assim, discutido. Mas que ele não opera sozinho. E ele está embutido numa rede de conexões extensas e recíprocas. E qual que é, então, o que esse trabalho quis trazer para o ser humano, né? Qual foi essa parte translacional? Que é muito importante a parte da fisioterapia, que a reabilitação pode impulsionar a ativação, né, da relação tálamo-cortical e que poderia influenciar as redes hipocampal talâmica também. O que eles também tentam falar bastante é que quando a gente está tratando com os seres humanos, a gente não pode pensar simplesmente na área que foi lesionada. Eu acho que é isso que esse artigo está trazendo para a gente. Que, às vezes, a pessoa ela vai ter outros tipos de consequências que poderiam até ter sido vistas se tivesse feito outros tipos de exame, ou se a gente tivesse um pouco mais de noção quais são todas as conexões e como cada região vai influenciar a outra. Porque eu achei interessante também esse artigo, porque eu acho que ele traz uma visão muito maior do que o AVE. Não só eu já sabia que ele não era muito específico, mas, assim, traz uma visão que realmente essa doença é muito difícil de encontrar uma cura e que precisa de muito trabalho realmente para conseguir fazer um tratamento que seja realmente... Porque ele inclui muitas regiões, né? Ele é muito abrangente. E que essa técnica de imageamento aprimorado com manganês é uma ferramenta que ela é bem adequada para demonstrar a plasticidade, e eu também não colocaria só plasticidade aí, mas talvez o funcionamento, né, as conexões em si, a parte funcional neuronal das partes talâmicas ao longo do tempo, demonstrando assim um potencial terapêutico, como se fosse uma ajuda, né, para a gente poder entender mais. E eu acho que seria super legal se esse grupo fizesse outros tipos de cirurgia e viesse outros tipos de relação de outras regiões. Eu acho que ajudaria bastante a gente para descobrir um pouco mais sobre o AVE. E obrigada, pessoal. E qualquer dúvida, estamos aí para discutir. E desculpa ter falado rápido. Eu acho que eu fiquei nervosa, mas depois eu não fiquei mais não, mas eu falei muito rápido. Mas o artigo realmente é bem interessante e eu espero que vocês tenham entendido. Se vocês não entenderam alguma coisa, vocês me falam que eu explico de novo. Obrigada. Parabéns. Ficou muito bom. Ficou muito bom. Obrigada, Márcio. Bom, eu tenho uma pergunta. Por que eles não fizeram os testes de adesivo, né? Aquelas testes do Adhesive Removal Test, dos dois lados? Se eu não me engano, você só mostrou do lado contralateral, o lado da lesão, né? Normalmente eles fazem dos dois lados. Mas eles não mostraram nesse artigo, né? O outro lado, né? Pra você vir como controle, né? Essa imagem não é do artigo, eu peguei ela de outro lugar. É que normalmente o que a gente tem discutido também no grupo é muito difícil, a gente colocava a fita nas duas patas. Só que daí, se ele quer tirar a esquerda, com a direita ia ser difícil, porque também estava... Não. Obviamente fazer em dois instantes diferentes. Você primeiro coloca na esquerda, depois coloca na direita, né? É porque tem lugares que colocam nos dois, daí mas isso eu acho que ele coloca nas duas patas, uma de cada vez. É desse jeito. Ele colocou, mas ele só não mostrou o resultado, né? Você só não mostrou.
O resultado? É da esquerda e direita separado. Não tem, né? Ah, não, eu acho que ele fez uma média dos dois, provavelmente. Exatamente, porque se fez a lesão de um lado, né, um lado pode estar mais comprometido. Não, com certeza vai estar, né? Assim, isso, obviamente vai ter um comprometimento contralateral ao lado da lesão. E como isso ficou meio evidente nas imagens de magnetorressonância, talvez fosse legal ter separado. Eu entendo Sim. que os testes, alguns dos testes comportamentais que ele está fazendo, realmente vão afetar bilateralmente, ou seja, não tem jeito de você assim, afetar de um jeito ou de outro. Ou seja, os testes de memória, etc. Não, paciência, é isso mesmo. Você não tem condição de avaliar isso, mas nesse caso teria. André? Não, Márcia, isso aí, normalmente você pode fazer também uma relação entre o tempo dos dois lados. O tempo que ele gasta para poder perceber na pata direita e para perceber na pata esquerda e fazer uma relação entre eles. Eu não lembro aí, a Bia passou para a gente aí, eu não lembro como é que eles fizeram. Então, mas não tem lá. Se você mas na você figura normalmente dele, tem só a tem relação um tempo, entre as duas. Não é só porque nesse caso, desse artigo, ele não mostrou os dados dessa forma. Pelo menos não na figura que a Bia mostrou. Né? Eu acharia que esse teria sido um resultado bem interessante, porque aí ele poderia ter usado o animal como controle dele mesmo. Né? Isso aí normalmente é o que é feito mesmo, você saber qual que é a diferença da pata, né, quer dizer, do contralateral, mas assim, esquerda e direita em relação à área lesada, né? Uhum. Uma outra pergunta, Bia. Durante o primeiro dia após isquemia e reperfusão, ele faz algum tipo de manipulação diferente nos animais? Ou seja, algum tipo de fisioterapia, alguma coisa? Não, ele só espera. Entre o dia da cirurgia e o dia 1? Não, entre o dia da cirurgia e o dia N. Não, depois da isquemia, no E o dia último dia. Então, aí que tá, essa é a única manipulação que ele faz, né? Ele não tem alguma coisa... Porque nós tivemos esse... Eu não sei se, o professor André Massancini, ele fez um trabalho que foi bem interessante, onde é que se apresentava fisioterapia, né, o análogo a colocar o animal para exercitar, em tempos diferentes. E tinha um impacto bem grande na recuperação funcional do animal. Você quer comentar, André? Não, eles não. A única coisa que eles fizeram com o animal, a única manipulação foram os testes comportamentais. Não teve nada mais, não. Esse trabalho aí, pelo que eu vi aí que a Bia mostrou, Márcia, eu entendi também isso, né, Bia? Que eles têm uma recuperação espontânea. E é bem isso. Acho que no último journal, não sei se foi o Léo, alguém fez essa pergunta, e foi exatamente o que eu tinha falado. Eles melhoram espontaneamente, tá? Se você deixar os animais, eles melhoram espontaneamente. O interessante é você usar ferramentas que possam medir isso daí, porque quando você vê o animal na gaiola, nem parece que ele passou por uma isquemia. A impressão que a gente tem olhando simplesmente o animal na gaiola é que ele não tem nenhum déficit. Mas quando você coloca para ele executar alguma tarefa que possa discriminar entre o animal chã e o animal que passou pela isquemia, aí você vê pelos números que de fato eles têm disfunções, né? Sejam motoras ou sensoriais. Mas depende do teste que é feito. Tem teste que não discrimina, tá? Então, assim, existe essa recuperação espontânea, já isso é bem descrito na literatura, mas ainda fica um residual. Aí acho que a Bia mostrou mesmo para esse teste aí do... Eu acho que eu tenho falado muito rápido. Vendo aí, eles fizeram a relação entre o tempo para poder... É o tempo de contato pelo tempo de removal. Mas o ponto aí é que eles deveriam ter comparado esquerdo com direito, né? Pelo menos na figura C, né? Normalmente é isso. Uhum. E é isso que mesmo que o André falou, e até que eu expliquei, mas posso ter falado rápido também, que eles têm essa melhora espontânea mesmo, como o André falou, mas eles não chegam a ser um chã, né? Eles não têm uma recuperação total, mas eles conseguem se recuperar sim, tanto que a gente espera os 7 dias para fazer outros tipos de experimento, que é quando ele consegue caminhar, ele consegue comer um pouco melhor, não é tão dependente. O tempo de isquemia isso vai aproximando ao longo do tempo, tá? O tempo de isquemia foi quanto? Bia?
Foi 30 minutos de isquemia? Ele Foi deixou 1 hora. 1 hora. Ele deixou 1 hora de oclusão e depois reperfundiu, né? Isso faz alguma diferença se deixar 2 horas? Ou seja, O dano fica maior, né? então, Porque é mais tempo. então eu imaginaria que essa curva ela teria um pico maior no D1 e uma curva de recuperação menor nos primeiros 30 dias. Mas isso também não está aí, não, né? Isso é só um dado pontual com 1 hora, né? Mas também eu não sei se tem uma diferença, será por ser rato ou camundongo, mas, bom, se bem que 1 hora de... 1 hora não... Bom, não sei. Rato. Eu lembro que a gente fez... A lesão é proporcional ao tempo, sim, Márcio. Tanto que se você faz meia hora, você tem lesões menores. Embora isso aí seja o tamanho da lesão não dependa só do tempo de isquemia, né? Não, isso que eu estou pensando, se agora nós não estamos com... Porque você tá subindo o ramo, que é um ramo principal, que é da artéria cerebral média, né? Mas aí você tem ali no polígono de Willis, assim, formas de poder equilibrar o sistema de outras formas. Então eu imagino que depois de um certo tempo, não vai fazer tão grandes diferenças quanto tempo você deixa. Mas a reperfusão deve fazer uma gigantesca diferença. E aí, esse talvez fosse a grande diferença entre um modelo como aquele que a gente estava vendo antes, que você poderia utilizar luz, né? Para você poder usar luz dentro de um polímero fotossensível para poder obstruir a artéria cerebral média, desse tipo de modelo que você deixa a reperfusão acontecer e você, sei lá, varre um monte de metabólicos lá para dentro, né? Tem uma grande diferença, né? Porque a nossa é transitória, né? Então, você vai ter toda a reperfusão, né? Mas aí vai depender do tempo, vai depender de como o animal vai reagir, né? A história do tempo aí é importante demais. Se eles deixassem esse animal aí por 3 meses, essa curva aí teria uma tendência aproximando cada vez mais do animal chã. André, uma outra pergunta também para você e para a Bia quando a gente estava tocando esses experimentos no laboratório, a gente tentava fazer um registro intraoperatório de atividade eletroencefalográfica de córtex para poder ver, assim, em tempo real, se realmente você tinha um achatamento do EEG ipsilateral ao lado da oclusão. E isso meio que ajudava a gente a ter uma ideia se ficou bem feito ou não a oclusão. Ele tem alguma maneira, nesse artigo, dele saber que a oclusão ficou bem feita durante o intraoperatório? Ou ele faz e seja o que Deus quiser, né? Acho que eles fazem tipo um Doppler, como a gente faz aqui também. Deixa eu ver. Fazem o Doppler? Então, eles fazem. É porque eles não mostraram nenhum resultado, não, mas eles explicam aqui. No material métodos aí da cirurgia. Bia, eu senti falta de você botar o PDF lá, viu? Depois, da próxima vez... eu vou colocar agora. Porque eu custei a achar ele aqui pelo nome, então eu acabei achando. Mas era legal deixar o PDF lá pra gente poder ficar com uma cópia do artigo quando a gente tiver. Sim. Foi feito o Doppler. Mas ficou excelente. Então, aí ele fez o Doppler, aí ele, obviamente, deve ter usado só animais que tiveram... Isso, daí tanto redução do fluxo maior do que tanto, né? Foram retirados. Começaram com 44 e acabaram assim com 20. Foi bem pouco. Agora eu não lembro exatamente qual que foi o parâmetro deles, mas eles fizeram sim. Legal. Ô, gente, tem mais alguém querendo perguntar? Nós estamos meio que monopolizando esse negócio. Vou colocar aqui. Bom, Bia, eu gostei muito da apresentação, eu achei que foi legal. E eu acho que... Obrigada. O comentário da Paula, né, no início, eu achei até que você tinha feito por querer e eu achei que foi uma boa ideia. Talvez antes da gente dividir a tela, realmente fazer uma conversinha de 1 minuto, 2 minutos, sobre qual é o big picture, né? O que é que o artigo está mirando fazer e depois dividir. Eu achei até que você estava fazendo isso proposital, e a Paula também, mas eu acho que é uma boa ideia para a gente fazer os journals aqui para frente. Porque daí você dá uma ideia maior do que o artigo vai falar para ajudar as pessoas a se encontrarem, né? E depois vai fazendo as partes mais técnicas. É verdade.
Me deu a impressão Nem de que esse precisava do slide, né, pelo jeito. Me deu a impressão que esse artigo é um artigo muito mais para poder vender a técnica, né, ou vender o modelo do que qualquer coisa. É isso mesmo? Eles estão vendendo o modelo do MCAO como sendo um modelo que você pode ser avaliado a médio e longo prazo, com vários testes, ou eles estão vendendo a escala neurológica que eles inventaram? Nossa, o que eu mais enxerguei, principalmente pela discussão que eles fizeram, foi principalmente mandar para... com os resultados que eles tiveram nisso, colocar na parte translacionar, né? Colocar para os seres humanos. Fazer, tipo, com que a gente entenda que as regiões não necessariamente são só as que teve a isquemia. Tanto que na introdução fala, né, dessa decadência secundária, que eu acho que eles imaginam que a maioria dos médicos e dos profissionais de saúde não vão observar isso nos pacientes pós-IVM. Porque se fosse alguma técnica, eu achei que seria mais a do manganês. Que eu Não, achei... manganês é uma técnica razoavelmente utilizada para aumentar o contraste em magnetorressonância. Então, assim, eu olho para isso como sendo, talvez ele está vendendo a técnica, o procedimento de MCAO mais como alguma coisa que a médio e longo prazo poderia se assemelhar a um bom modelo de isquemia e reperfusão em ser humano, né? É um bom modelo para a memória episódica. Eu achei bem consistentes os resultados, eu achei bem bons. Mas é verdade, eu não levantei essa questão, na verdade, eu achei interessante. Vocês têm alguma ideia de por que o lobo temporal e o hipocampo ele é um alvo predileto para todas essas coisas? Porque assim, toda hora que você olha um insulto desse tipo, você joga pilocarpina intraperitoneal. Você faz uma lesão sistêmica no bicho, um alvo predileto é o hipocampo, né? Mas até que eu acho engraçado, eles colocaram aqui, eu até anotei na introdução, eles falam que geralmente são poupados da lesão isquêmica, a região específica da memória episódica. Eu achei que o hipocampo era uma região que ele tinha mais foco, mas eu não sei. Eu tentei pesquisar, mas eu não entendi exatamente por que eles quiseram falar que essa região é a menos afetada, uma das menos afetadas. Porque, assim, aparentemente ela é afetada, né? A Grace pode comentar isso, mas alta densidade populacional de neurônio e muito irrigada, ou seja, o consumo metabólico é realmente maior do que de outras áreas. Essa característica dos neurônios nessa região também é importante para isso tudo aí, tá? Quando a gente fala de atividade, é claro que não adianta você ter neurônios, por exemplo, glutamatérgicos, se não tiver isquemia naquela área, não vai ter lesão. Mas havendo a diminuição, né, quer dizer, de fluxo sanguíneo, consequente diminuição ali da taxa, né, de fornecimento de oxigênio, também de glicose, etc. Essas regiões que têm esses circuitos que são excitatórios ou que são autorregulatórios, mas que envolvem circuitos Tá falhando, né? Na maioria das vezes você tem ali uma atividade... Oi? Eu mutei? Tá falhando um pouco. Tá falhando para todo mundo ou é só para mim? Tem a história da excitotoxicidade, né? Então, assim, toda maquinaria aí, ela tem uma predisposição a levar essa morte celular maior que em outras regiões. Então o circuito determina isso. Entendi. Pela composição neuroquímica e, quer dizer, própria dos neurônios. As células piramidais corticais são fortemente elevadas por elevação glutamatérgica também. Eu imagino que isso tenha muito mais a ver, André, não sei, mas com densidade populacional, alta resistência extracelular, pouco espaço celular, uma capacidade de ter um efeito de volume conduction, de liberar neurotransmissor e ele vazar pelo espaço extracelular e acabar gerando essa citotoxicidade, porque características neuroquímicas são bem semelhantes. Mas córtex morre. Córtex morre também. Tem uma densidade maior. Acho que aí a gente, entre aspas, enxerga mais e detecta mais porque é mais denso. Mas córtex morre também. Até mesmo o trabalho do Hércules e do Flávio, eles mostraram isso.
onde a gente comparou. Você lembra disso, né? Que a gente comparou hipocampo e córtex? Lembra? E a gente vê que realmente esse modelo mesmo aí envolve muito estriado e córtex, né? MCO. Grace, você tinha aberto até a câmera. Com a boca cheia agora. Eu queria mostrar aqui a cartilha que a gente está fazendo para a Semana do Cérebro. Ô, Lara, a gente tem que encerrar a transmissão, porque isso fica gravado lá no canal. Sim. Só para não dar spoiler. Tá legal. Posso encerrar então? Ou você quer falar alguma coisa? Que você ia falar sobre a pergunta do... Não, só ia falar do... que eu não li o artigo, né? Não sabia o artigo que ia ser apresentado. Mas é que ainda tem essa visão mais antiga e eu acho meio que inadequada de que reconhecimento de objeto não envolve hipocampo. E talvez por isso que ele tenha falado que... É isso que a Bia falou. Porque os autores falaram que não afetaria o hipocampo, a memória episódica. Por isso. Assim, mas isso já é ultrapassado. E pelas imagens de magnetorressonância você vê nitidamente, principalmente aquelas que ele fez ao longo dos dias, né? Logo após a perfusão de manganês e 1, 4, 5, 10 dias depois. Ficou bem nítido. Só isso. Tá legal. Posso encerrar? A gente continua aqui, mas eu vou encerrar a live. Todo mundo curtiu a introdução, o logo introdutório, não? Tá legal. Sim, Márcio, foi lindo. Ficou legal pra caramba. Bom demais. Então eu vou encerrar a live.